ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Primeira Análise, que começa agora trazendo um panorama das notícias que vão movimentar o dia de todos nós. A gente vai começar o programa de hoje falando da disputa por herdeiros do bolsonarismo após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são os possíveis cenários para essa sucessão? As eleições do próximo ano vão exigir que a centro-direita se prepare para uma direita bolsonarista? E no noticiário internacional, a gente vai repercutir o caminho para as eleições de meio de mandato de 2026, mas lá nos Estados Unidos. O editor de opinião e mestre em relações internacionais, Frederico Duboc, vai nos ajudar a entender tudo isso. Bom dia, Fred. Bom dia, Letícia. Um bom dia a todos. E lá da capital federal, a editora-chefe de O Tempo em Brasília, Larissa Arantes, vai nos atualizar também sobre tudo que está no radar de Brasília. Bom dia, Larissa. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fred. Bom dia para todo mundo que está com a gente. E eu te convido, você que está aqui nos acompanhando, a participar da nossa conversa com o seu comentário. E se você ainda não fez isso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então à nossa primeira análise de hoje. A gente vai começar a primeira análise de hoje discutindo os possíveis cenários para as eleições de 2026, mas falando mais especificamente sobre a direita e a sucessão do bolsonarismo. Com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o futuro do chamado bolsonarismo tem sido testado e colocado em xeque. Com diversos cenários possíveis, todos eles envolvem, não tem como não deixar de envolver, a disputa de quem de fato vai ocupar o lugar de Bolsonaro. Condenado a 27 anos de prisão pelo STF por participar de um plano de golpe de Estado, o ex-presidente deve estar fora da disputa eleitoral do próximo ano, mas não vai ficar de fora de lado na escolha de quem vai assumir a liderança do bolsonarismo. Larissa, a família Bolsonaro não quer perder aquilo que teve, por esse motivo até a família não deve deixar de se posicionar na disputa do próximo ano, mas nesse embate, pelo que a gente tem acompanhado, tem fugido um pouco do controle da família Bolsonaro, o que não tem deixado que o Bolsonaro possa cobrar algo para aquele que vier ocupar a cadeira do ex-presidente, esse lugar do bolsonarismo. Hoje, com o Bolsonaro menos ativo, até mesmo se a gente for comparar quando o Lula esteve preso em 2018, quem que vai poder ocupar de fato esse vácuo? Porque a gente vê um grupo que não tem interesse genuíno em um Bolsonaro e na sua liberdade, mas também quer absorver também todo o eleitorado antes do presidente, quem apoiava ele. Quem que vai poder ocupar esse vácuo? Olha, Letícia, eu acho que para a gente fazer essa análise, é interessante a gente recuperar, inclusive, uma frase, uma declaração de Flávio Bolsonaro, do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse que era um bom sinal, era um bom sinal a direita ter tantos nomes colocados ali como possíveis candidatos à presidência da República no ano que vem, que isso era um bom sinal, era um sinal positivo, de que, de fato, ali o espectro da direita poderia oferecer muitos possíveis nomes diferentes. E aí, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente pode observar os governadores de direita, ou seja, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio Gomes de Freitas. Então, quando ele falava sobre esse sinal positivo, apontando justamente para esses nomes que estão colocados e, claro, inclusive, o do senador Flávio Bolsonaro, que confirmou que seria candidato após receber ali o aval de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí eu acho que o questionamento que a gente precisa fazer, Letícia, Fred, todo mundo que está nos acompanhando, o que, de fato, esses vários nomes, vamos colocar assim, qual é a mensagem
que isso passa, que esse fato passa para o eleitor, né? Acho que a gente sempre precisa pensar ali na ponta, como que as mensagens estão sendo recebidas, como que os discursos estão sendo absorvidos por esses eleitores. Porque, podemos pensar sob a perspectiva de, então, poder ter vários nomes, e se a gente compara com a esquerda, por exemplo, a gente está no extremo oposto em relação a essa possibilidade, né? A gente já discutiu aqui no Primeira Análise algumas vezes como a esquerda, né, está centrada realmente no nome do presidente Lula, inclusive para essa tentativa de reeleição no ano que vem. Então, quando a gente se volta para a direita e vê um outro cenário com outros nomes, podemos destacar isso que Flávio Bolsonaro avalia como um sinal positivo, mas como que o eleitor está recebendo essa mensagem, né? Esses vários nomes, como que vai ser possível alinhar os discursos, alinhar as propostas, porque no final das contas, é isso que o eleitor quer saber, né? Apesar de já termos uma polarização muito histórica, né? Se a gente pega aí os últimos anos, os últimos pleitos, se a gente já tem essa polarização muito definida no Brasil e que gera consequências e impactos diversos, a gente também precisa pensar que tem uma parcela do eleitorado que, para além de estar ali alinhado a alguma ideologia, ele também quer ouvir propostas, ele quer saber ali da proposta para a segurança pública, para outros fatores, para outras questões também muito importantes, como a economia ali, né, a realidade dos preços dos alimentos, por exemplo. Então, eu fico pensando, se a direita continuar, né, digamos, bancando que tem vários nomes e dificultando essa definição final, apesar de já termos esse anúncio de Flávio Bolsonaro como o candidato da direita, né, na disputa à presidência da República, mas se de fato a direita for caminhar com o nome de Flávio, ou se a direita for caminhar com outro nome, né, quando os partidos que compõem, principalmente o PL, mas os partidos que podem compor esse apoio, quando de fato vão cravar esse nome? E aí a gente se questiona, vai ser possível já apresentar para o eleitor um discurso alinhado? Já apresentar para o eleitor ali a certeza daquele nome, daquele programa de governo? Porque é isso que a gente precisa questionar, né, Letícia? É esse ponto também que a gente precisa levantar. Então, volto num questionamento que a gente já se fez aqui, né? Qual que vai ser essa estratégia, pensando que 2025, 2026 está logo ali, né? Nós estamos aí já quase na virada do ano e é preciso pensar de fato como que esses nomes, como que esses partidos vão se posicionar, né, Letícia? Larissa, você falou essa questão do Flávio Bolsonaro, né, que foi o escolhido pelo ex-presidente, mas aí a dúvida e a Michelle Bolsonaro? Todas as pesquisas mostravam até então que, politicamente, eleitoralmente falando, ela era mais forte entre os filhos. Foi escanteada no meio disso tudo, porque a gente chegou até a ter uma disputa ali, que ficou escancarada, pública, de uma disputa entre ela e os filhos do Bolsonaro. Bolsonaro tá preso, não pode entrar, não entra no meio disso tudo, e a gente viu essa disputa. Michelle foi escanteada, onde que ela fica no meio disso tudo? Olha, Letícia, se a gente é importante a gente analisar, né, como que o posicionamento da Michelle Bolsonaro desde que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso, né? A gente se questionava muito sobre como ela iria fazer ali a ponte em relação, inclusive, a debates que envolvessem a política propriamente dita, né? Assim, em relação à eleição, em relação a outras decisões que precisariam ali terem o envolvimento, de repente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E se a gente pega os aliados próximos ali de Bolsonaro, todos sempre falando que, por exemplo, o nome para a disputa presidencial só seria anunciado e definido depois que Bolsonaro batesse o martelo, ou seja, né, depois que tivesse ali o aval do ex-presidente. Mas aí, voltando pro assunto Michelle Bolsonaro, né, a gente viu ela entrando no embate direto com os filhos de Jair Bolsonaro quando criticou
a aliança que estava sendo construída, né, no Ceará, fez uma crítica pública, recebeu ali críticas dos filhos de Jair Bolsonaro, e muito se pensou que ela poderia, de repente, recuar ou algo do tipo, mas o que ela fez foi soltar uma nota depois de receber essas críticas, dizendo que respeitava a opinião, né, dos enteados, mas que ela pensava diferente, né? Uma nota bem enfática, divulgando, né, para marcar o posicionamento dela ali em relação a esse tema. Logo depois, depois daquela, né, das semanas de visitas ali dos filhos, a gente viu, inclusive, pedidos de desculpas a Michelle e tudo mais, tentando melhorar um pouco ali aquele ambiente, aquele clima que realmente ficou um pouco estremecido entre eles. Passou um tempo, Michelle Bolsonaro acabou ali, o PL, inclusive, confirmou, né, fez essa confirmação, oficializou essa confirmação do afastamento de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher por questões de saúde, né? Por questões de saúde, mas não definindo um tempo, não definindo quando ela voltaria, mas, por exemplo, passando o evento que estava marcado para o dia 13 de dezembro para o ano que vem, né? Ou seja, para 2026. Então, sem um tempo definido, sem algo muito pré-estabelecido, ou pelo menos não foi divulgado, não foi anunciado. Então, a sensação que se tem neste momento é, de fato, assim, de um passinho, nem vou dizer um passinho para trás, vou colocar assim um passinho para o lado da ex-primeira-dama, diante do embate que a gente viu ali com os filhos de Jair Bolsonaro. Então, a gente pode questionar, por exemplo, Letícia e Fred, se isso também não é uma estratégia no sentido de esperar um pouco, né, as coisas se organizarem mais, essas definições ganharem mais corpo, em relação, principalmente, não só à disputa pela presidência da República no ano que vem, mas para que as alianças estaduais fiquem mais certas, para depois, talvez, ela voltar a ter essa atividade política mais intensa, inclusive, né, divulgando ali seus posicionamentos a respeito de ações relacionadas ao PL. Então, a sensação que dá é essa, né, de um passo para o lado no sentido de aguardar essas definições ficarem um pouco mais claras, para então depois a gente observar se de fato ela volta para essa atividade política, né, que estava bastante intensa e acabou, né, tendo como resultado essas trocas de opiniões e avaliações em relação ao PL, essas trocas públicas de avaliações sobre ações, atitudes do PL nessas últimas semanas. Larissa, estando ou não com o nome nas urnas, a gente percebe que pela movimentação ao longo de 2025 e a sinalização para 2026, que nós vamos continuar com uma eleição entre Lula e Bolsonaro, né? A gente vê que tanto a articulação do grupo familiar quanto a articulação dos governadores aliados leva em conta exatamente aquela constatação das pesquisas eleitorais de que Lula tem uma base de mais ou menos 1/3 da população de eleitorado fixo e Bolsonaro também tem 1/3 de eleitorado fixo no nome dele, né? A gente vê que além disso, nós temos também que toda essa movimentação ao longo do ano, com o julgamento, a proposta de anistia, a definição de um candidato, tudo isso consumiu muito tempo e acabou pulverizando a escolha de um candidato da direita, enquanto o campo do governo nunca discutiu essa questão, até porque não discutiu isso ao longo de quase toda a trajetória da abertura. É uma crítica, né? Que não fazer um sucessor mesmo, o presidente Lula, a esquerda de não ter um sucessor, a única opção é o presidente Lula. Exatamente. Então, o que a gente vê, assim, nós devemos ter mais um ano, né, eleitoral de disputa polarizada, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro também sendo fiel. Agora, a gente tem que tentar balizar para esse próximo ano o que ele é capaz de transferir para o candidato dele de voto
e o que a gente já viu em outras eleições, principalmente no legislativo, o que o afastamento em relação a ele tem de custo eleitoral. A gente lembra do Frota, da Joyce Hasselmann, que perderam eleições, foram de grandes votações até derrotas muito fortes, justamente por terem se virado contra o ex-presidente, né? Eu queria ver contigo exatamente isso. Será que, pelas perspectivas das últimas pesquisas, nós podemos sinalizar para esse caminho realmente e tentar imaginar se vai ser mais um ano se confirma essa minha hipótese de que é mais um ano de disputa polarizada? Olha, Fred, eu acho que esse é um ponto muito interessante que você traz, né? E é isso. Mesmo não tendo, né, a figura de Jair Bolsonaro como candidato, porque ele está preso e inelegível, e com o presidente Lula, né, dizendo, e essa confirmação aconteceu relativamente há pouco tempo, né, de que ele tentaria ali a reeleição no ano que vem, ainda que, né, seja essa a configuração, ao que tudo indica, a gente segue sim para uma eleição, mais uma eleição polarizada, né? E aí, logo que a gente fez a abertura do programa, eu fazia esse questionamento em relação, né, a mensagem que a direita vai passar para o eleitor, se essa demora na definição, por exemplo, a gente teve, claro, o anúncio de Flávio Bolsonaro, mas sempre destacando ali os outros nomes que também estão na corrida e estão nesse espectro da direita, né? A gente segue ao que tudo indica, para sim, uma eleição polarizada. Mas, Fred, também a gente pode lembrar das últimas pesquisas, principalmente do Instituto Quest, né, da Genial Quest, trazendo que o brasileiro está cansado da polarização, né? O brasileiro demonstra ali um cansaço nessas pesquisas, mas, ao que tudo indica, caminhamos, claro, para um novo pleito presidencial, principalmente muito polarizado, né, Fred? É interessante a gente observar essa questão do Fred, né, de transferência eleitoral, porque isso não é uma matemática muito exata, né? Não quer dizer que aquela pessoa ali tem um voto, que a transferência é automática. A gente vê muito isso nas disputas para governo do estado. Queria pontuar aqui um ponto, a gente tem vários governadores de direita tentando ocupar esse vácuo do bolsonarismo. A gente tem visto o Tarcísio se mostrando fiel ao Bolsonaro, então ele não deve atropelar a família, mas a gente tem alguns casos de governadores, como é o caso aqui de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, e do Paraná, o Ratinho Júnior, que eles não têm nada a perder, eles não podem disputar uma reeleição. O caso, por exemplo, de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, é um pouco diferente porque, primeiro, ele precisa resolver ali a questão do partido, ter um apoio de partido. Não acho que vai ser a questão. Ele está hoje filiado à União Brasil, mas a União Brasil não está ali muito disposto também a apoiar 100% essa candidatura dele. Lembrando ali que o Fred também trouxe alguns pontos, a Larissa também, lembrando que as últimas pesquisas, aí eu vou trazer aqui um dado da pesquisa Datafolha, que o Fred até estava me lembrando antes do jornal começar, que o ex-presidente é visto, o Fred mencionou isso, como a principal liderança da direita. Essa pesquisa mostrou que 35% dos brasileiros preferem Bolsonaro, ver o ex-presidente Bolsonaro como uma liderança, enquanto o presidente Lula aparece ali como o maior líder da esquerda, para 56% dos entrevistados. E aí, a gente falou um pouco disso, né, que a tônica ainda vai continuar sendo essa polarização, porque, para o melhor dos cenários, para o presidente Lula, o melhor candidato é o Bolsonaro, e para a família Bolsonaro, o melhor candidato também é que seja o presidente Lula. O que nenhum dos dois quer é um nome ali do meio, moderado, e que muitos falam que, inclusive, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, poderia ser esse nome. A pergunta que eu tenho agora, levo também para o Fred e para a Larissa, o discurso da direita de 2026. Os aliados de Bolsonaro, no caso aí desses governadores, eles vão arriscar uma candidatura mesmo com a família Bolsonaro tentando? E como que o Centrão deve caminhar, né? Qual que é a narrativa do bolsonarismo para continuar mesmo com tantos nomes em jogo? Olha, Letícia, começando aqui, depois eu passo a bola para o Fred, né? Acho que sobre o posicionamento do Centrão, a gente pode pegar a primeira reunião feita por Flávio Bolsonaro, alguns dias depois de ter anunciado que seria candidato à presidência da República, a reunião que ele fez na casa dele, que contou ali com a presença de Ciro Nogueira e também com Antônio Rueda, para discutir apoios, né, possíveis apoios à sua candidatura, ou seja, apoios ali dos partidos do Centrão para a sua candidatura à presidência da República, que
essa reunião que teve como um dos convidados Marcos Pereira, do Republicanos, mas que ele acabou não comparecendo, né? Então, é preciso destacar que também a ausência dele diz muito de um posicionamento também do Centrão. Pode dizer muito de um posicionamento do Centrão no sentido de, peraí, né? Vamos entender primeiro o que está acontecendo, vamos compreender, né, esse anúncio, por exemplo, de Flávio Bolsonaro, entender as reações não só na economia, mas no universo político como um todo, para depois, de fato, a gente entrar nessas negociações e nessas articulações mais práticas, como essas reuniões, enfim. Mas eu acho que a gente pode citar como exemplo, né, de como o Centrão também vai aguardando certas definições, até porque o Centrão sabe como é importante, né, como o apoio dos partidos que compõem o Centrão é importante em um contexto de eleição, e quando a gente pensa numa eleição presidencial nem se fala. Então, os partidos que compõem o Centrão têm noção da importância e, né, ao que tudo indica, também aguardam ali definições mais claras, porque depois dessa primeira reunião na casa de Flávio Bolsonaro, os líderes saíram dizendo que iriam levar a questão para dentro do partido, para um debate dentro do partido. Então é importante também a gente destacar esse ponto, né, Fred? Sim, e tem uma coisa que a gente tem visto, você citou, Letícia citou também, desse desgaste da polarização. Você vê que isso já está começando a migrar para os partidos. O PSDB, que enfraqueceu muito em relação à força que tinha quando ele era um dos polos da disputa presidencial, ele já está lançando a movimentação dele para 2026 como nem Lula nem Bolsonaro. Outro partido que tem baseado muito seus discursos nas peças tem sido o MDB, né? E vamos ver como que isso vai acabar avançando para os outros partidos também, porque já tem um bom tempo que não aparece um candidato viável de terceira via. O último que despontou, ele teve uma trajetória muito curta como isso, que foi o Eduardo Campos, né? Não sei se você lembra, na eleição do Bolsonaro, em que ele participou de uma entrevista no Jornal Nacional à noite. Houve uma belíssima repercussão, assim, ele começou a ganhar corpo, a gente viu essa movimentação, mas praticamente em 48 horas aconteceu o acidente e ele morreu. Né? O filho dele, inclusive, é sempre muito cotado ali para assumir o campo da esquerda, né? Exatamente, mas ele ainda está muito centrado em Pernambuco, né? Ele ainda é uma figura jovem e ainda muito centrado na política pernambucana. Nós tivemos algum ensaio dessa movimentação também com Marina Silva, que acabou sendo engolida pelo governo Lula, da mesma forma que aconteceu com Simone Tebet, né, na última eleição, que ela também ela não chegou a despontar como uma terceira via. Mas no final da eleição ela apareceu ali, teve grande destaque, e a gente viu ela agora no governo dando uma desaparecida até, né? Sim, no final da campanha ela recebeu ela foi vista com muita simpatia como uma alternativa, né, e ganhou muita força. Nos debates ela mostrou essa força. Então, essa busca dos partidos, além desse sentimento do eleitorado, a gente pode ver isso também como uma sinalização que tanto a esquerda quanto a direita vão precisar prestar atenção agora em 2026. Até porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que a eleição, com a fragmentação do número de candidatos, quem tiver um maior conhecimento e conseguir mais de 50% dos votos, ele leva no primeiro turno e não tem essa discussão de união dos campos para o segundo turno. Ele já levou no primeiro turno. Então, tudo isso são cálculos que os partidos vão precisar fazer ao longo desse ano agora que começa. Só para a gente fechar esse tema, né, o questionamento que eu queria deixar aqui para todo mundo é quanto tempo também vai durar essa candidatura do senador Flávio Bolsonaro, né? E eu escutei, inclusive, ali de alguns aliados do ex-presidente aqui em Minas Gerais, e um temor ali também de aliados do ex-presidente de outros partidos o entendimento rifaram a Michelle Bolsonaro. Se rifaram a própria ex-primeira-dama,
por que não vão rifar os governadores de direito ali? Então é um temor, que a Michelle, a gente discutiu isso, acabou ali ficando em segundo plano da família, então tem um temor, e aí até quando, a minha pergunta é, até quando vai durar essa candidatura de Flávio de Bolsonaro, e se de fato ela vai ser viável, porque quanto mais tempo ela durar, mais a gente vai ver essa divisão ali da direita e pelo bolsonarismo, até que ponto que essa divisão é bom ali pra direita. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, mas eu vou mudar de tema agora e a gente vai falar de outras eleições, mas agora as eleições dos Estados Unidos. O ano de 2026 vai ser marcado pelas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Que prevê, né, a renovação da Câmara e de 1/3 do Senado. O que está em jogo? Tá? O controle do Congresso, que hoje está na mão dos republicanos, e a capacidade do governo do presidente Donald Trump de levar adiante os seus projetos. Mas aí tem alguns obstáculos, tanto para ele quanto para os democratas conseguirem os seus objetivos. Fred, vou pedir a sua ajuda para a gente entender o que está em jogo aí nessas eleições agora de meio de mandato. Isso. Primeiro vamos explicar um pouco o que são essas midterms, né, as eleições de meio de mandato. Né? A cada 2 anos tem eleição, por causa do tamanho dos mandatos de Senado, Câmara dos Representantes, você precisa fazer essa eleição. Dos deputados vão ser todos os 435 membros do Congresso vão ser reeleitos. Né? Nós elaboramos também uma planilha que dá para visualizar um pouco melhor essa situação. A do Senado vão ser 33 cadeiras, mais 2 cadeiras especiais, que é a do D.J. Vance, vice-presidente por Ohio, e de Marco Rubio, secretário de Estado, que também, como ele está no secretário de Estado, ele ainda tem mais 2 anos de mandato que vão ser colocados em discussão. Ainda tem mais 39 eleições em estados e territórios, mais uma série de outras consultas populares que são muito importantes. Tudo isso vai mostrando. Ali nós estamos vendo, você percebe aquilo que a Letícia falou. Em azul, os democratas, em vermelho, os republicanos, aqueles pontos mais descoloridos são os independentes, né, que são 2 no Senado e 3 na Câmara. Isso dá uma conta, nesse momento, que está sendo em jogo, são dos 33 do Senado, 20 são cadeiras que estão hoje com republicanos, 13 com democratas. Né? Então, os republicanos podem até perder 3 cadeiras que eles continuam tendo o controle do Senado. No caso dos democratas, eles precisam de 4. Por que isso é importante? Se você lembra do shutdown, né, o apagão legislativo desse ano, foi exatamente por não conseguir uma maioria consistente, né, eles precisavam de mais 8 votos dos democratas para poder consolidar, que levou à paralisação por 43 dias. Né? Então a coisa precisava de... O governo Trump, apesar de ser maioria, ele precisa desse colchão estável. Agora, as midterms têm uma série de características muito próprias. Né? Por exemplo, nós vamos ter 8 senadores e 39 deputados que não vão concorrer. No Senado, 4 democratas, 4 republicanos. Na Câmara, 16 deputados democratas, 23 republicanos. Por que isso é importante? Porque normalmente o sistema eleitoral americano é muito engessado. Quem já está no governo acaba conseguindo se reeleger por causa da força nos distritos. Né? Então, isso daí traz uma certa capacidade. Como esses não estão concorrendo, são vagas mais abertas para mudança. Para você ter uma ideia, na história de 1988 a 2024, 489 deputados e senadores não se reelegeram. Nas midterms, e normalmente, são só 20 que não se reelegem. Então, é muito engessado. Outra coisa que é importante da gente ver também, que faz parte do cálculo, são as pessoas que estão concorrendo agora. Né? Normalmente, nas midterms, o partido do governo não tem vantagem, ele acaba ficando... Ele acaba perdendo. Aconteceu na última eleição. Os democratas conseguiram ganhar mais eleições, mas de 1934 a 2018, normalmente, em média, há uma troca de 28 candidatos a deputados e 4 senadores. Só em 3 anos, o partido do governo ganhou a Câmara, em 6 anos ganhou o Senado e em 2 anos em ambas as casas. Então, por que tem essa relação? A American Presidents Project, ela avalia 2 fatores para você ter essa troca que pode dizer se o partido governante vai continuar mantendo ou se não. A primeira é
a quantidade de cargos do partido do presidente que está em jogo e que podem ser substituídos. Quanto mais cargos, mais chance de perder. Nesse ano são 30, né, republicanos. É um volume grande. E segundo, e mais importante ainda, a popularidade do presidente. Eu ia perguntar isso, se a popularidade do presidente pode acabar influenciando ali perda de espaço. Quanto menor a popularidade do presidente, maior a possibilidade de troca. E nesse ano, até o início do ano, o Real Clear Politics mostra que a popularidade do Donald Trump está em torno de 40%, é 54% mais ou menos de rejeição. Então, esses dois fatores pesam muito. Esse gráfico que nós estamos vendo é a pesquisa em relação à predisposição em relação aos democratas. Desde março, quando começou aquela discussão das tarifas, etc., os republicanos e os democratas estavam empatados. Depois os democratas foram para cima e agora no começo de dezembro eles estavam com essa vantagem, mais ou menos quase 4 pontos percentuais, mas estava apontando um declínio. Agora, isso daí é uma coisa que ainda vai ter que ser discutida, porque a estratégia do Trump, primeiro, ele é um personalista e ele teve uma votação muito grande. Então, os candidatos estão se colando nele. Então, buscam essa aproximação direta. Outra estratégia, o J.D. Vance, vice-presidente, está fazendo comícios grandes para poder mobilizar esse eleitorado. Mobilizar por quê? Porque a participação eleitoral é baixa. Enquanto nas eleições vai de 50% a 60% de participação, nas midterms vai de 40%, chegou a 34%, 35% em 2014. Então precisa motivar esse eleitorado. E outra coisa que a gente precisa também olhar é a estratégia dos republicanos do que eles chamam de gerrymandering, que foi o ajuste dos distritos eleitorais, como eu falei. Como é muito engessado, normalmente quem está eleito vai ser reeleito. Então mexendo na composição dos distritos, aumenta as chances. O Texas teve uma mudança grande do lado dos republicanos. A Califórnia também. Do ponto de vista dos republicanos, eles estão mexendo com a composição eleitoral a partir do censo, né? Eles devem conseguir entre 12 e 14 distritos. Os democratas, só 9. Então, isso tudo, assim, está fazendo parte dessa movimentação e o Trump tem isso muito em vista, né? Então, ele tem mais... Tem algumas coisas também que estão pesando contra os democratas, né? Não vamos falar que tudo pesa contra. Primeiro, os democratas estão sem uma bandeira própria. As questões sociais, as questões de gênero, as questões de equidade perderam muito apelo nas eleições e do eleitorado médio, né? E segundo, os democratas acabaram colocando como bandeira no lugar disso o antitrampismo. Então eles ficaram perdidos sem uma bandeira própria. E por fim, também há uma grande divisão entre os grupos dentro do próprio Partido Democrata, que acaba ficando, no final das contas, sem grandes nomes e brigando entre si. A gente vai acompanhar, né, o desenrolar disso, tem muita coisa para acontecer ainda em 2026, né, depois dessa eleição, mas queria te agradecer por hoje. Obrigada, Fred. Eu que agradeço aqui, um bom dia a todos. Larissa, também queria te agradecer por hoje, obrigada, viu? Até mais. Um abraço, Letícia, um abraço, Fred, até mais. Primeira análise de hoje termina aqui, mas os desdobramentos de todas as notícias que a gente trouxe para você já estão no nosso portal otempo.com.br e mais tarde também no Tempo News, que começa às 7 da noite. Se você ainda não fez isso, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e faça parte de mais de 1 milhão de pessoas que estão inscritas aqui com a gente. Um ótimo dia para todos.